Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Tudo certo? De ontem para hoje vocês tentaram fazer os exercícios, né? Que eu tinha passado. Então, quem é que tem dúvida aí gostaria de a gente corrigir? A Marina, né, disse que quer corrigir algumas aí. Se vocês tiverem mais, já vão dizendo aí, tá, pessoal? Qual que tu quer que eu corrija, Marina? Principalmente acho que é 20, 21, porque as da página 8 e 9 até que não foi tão complicado. Mas Ah, tu depois a quer lá partir daquelas das de vestibular, é isso? essas aí foi mais complicado de fazer. Praticamente todas foram. Qual que tu quer? A 20? Na verdade foram todas, mas, né? Ah, tá. Por causa que, eu fui fazer algumas e não rolou. Fiquei boiando. Uhum. Vamos tentar não, né? Vamos corrigir a 20, então. Olha aqui, ó. Vamos corrigir a 20, então, cara. 9,6, podemos começar. Podemos começar. Isso aqui. Vocês vão ver que essa 20, ela não é difícil, não tem nada. Ela é meio assustadora, né? Mas não. Essa 20 parece assustadora, quer dizer, ela é assustadora, mas é fácil. Isso aqui é o seguinte, cara. Antes de eu sair desenhando a questão, presta atenção aqui no que eu vou te mostrar. Quando eu tenho, olha aqui, quando eu tenho dois conjuntos A e B, tá bom? E quando eu tenho uma função f, quando eu tenho uma função f de A em B, se esse aqui é o x, esse cara com a setinha aqui é o par do x pela f, não é? Ok? Esse cara aqui, ele é o par do x, né? Eu vou com essa setinha, eu tô querendo dizer que eu tô formando um par x e esse cara aqui. Esse aqui, que é o par do x pela f, eu chamo de f de x, cara. Entendeu? Genericamente, eu chamo esse cara de f de x. É o par do x pela função f. Então, os pares, na verdade, eles são x e f de x. Ó. Eles são x e f de x, cara. É assim que são os pares. Por exemplo, se eu tenho uma função assim, ó, cara, olha aqui pra mim. Se eu tenho uma função assim, ó, de R em R, tá? Tal que o 2 vai no 3, tá? Vamos supor que o 2 vai no 3. Isso quer dizer que eu formei o par 2, 3, não é? Ok? E isso aqui quer dizer, então, que esse 3, ó, é f de 2, cara. Entendeu? F, entendeu? Par do 2 pela função f, ó. Esse 3, na verdade, ele é f de 2. É só isso. Tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, se o 1 aqui
vai no 5, ó, se o 1 vai no 5, quer dizer que eu formei o par 1, 5. Ou seja, f de 1, que é o x, ó, f de 1 é igual a quanto? É igual a 5, cara. É o par dele pela função f. Tá? Olha aqui, ó. Outro exemplo, ó. Se f de x é igual a x mais 3, tá? Se f de x é igual a x mais 3, por exemplo, quem é f de 2? É eu trocar o x por 2. Vai ficar 2 mais 3, que dá 5. Pronto. O par do 2 pela função f, ó, o par do 2 pela função f é 5. F de 9 é igual a 9, que é o x, ó, mais 3, que dá 12. Ou seja, aqui eu formei o par 2, 5. E aqui eu formei o par 9, 12. Pela mesma função f. E no gráfico, aqui no eixo horizontal eu marco os x. E aqui no eixo vertical eu marco os f de x, que são os y, né? Ó, o f de x é a coordenada y do ponto, cara. O f de x, ó, ele é a coordenada y, e o y eu marco na vertical. É só isso, cara. Tá? Aí eu marco aqui, por exemplo, um x, ele vai se encontrar com alguém aqui, né? E esse cara é o f de x, ó. Tá aqui o par. Tá? Tá ali, ó. Agora vamos para a questão. Agora vamos para a questão. Questão quanto? 20. Então vamos lá. Ele dá um gráfico. Dá um graficão. Aí ele dá um negócio mais ou menos assim. E dá outro negócio assim, ó. Não é isso? Ele chama essa aqui de g de x. E essa aqui ele chama de f de x. Aí ele bota mais para baixo aqui. Aí aqui, ó, aqui é um pouco antes do 3. Aqui ele marca o 4. Aqui ele marca bem em cima aqui o menos 1, ó. Aqui, obviamente, é o 0. E aqui ele marca menos 5. Aqui para baixo do vértice da parábola ele marca menos 5. Ah, tá. É de 5 em 5 que ele marca. Aí ele quer saber o seguinte. Ele quer saber no intervalo menos 4 e 5. Tá? Porque aqui o penúltimo que ele marca é menos 4. Ó, no intervalo menos 4 e 5 aqui, que é o último que ele marca nesse aqui, 5. Ó. Nesse intervalo aqui, ó. Aí ele quer saber nesse intervalo aqui, ó, de ó, menos 4. Ó, nesse intervalo que eu marquei de azul aqui, ó. Ele quer saber nesse intervalo quando é que f de x vezes g de x é negativo. Ele quer saber quando é que f de x vezes g de x, cara, é negativo. É isso que ele quer saber. Uma questão bem interessante. Cara, os f de x, ó, aqui é o eixo y.
Os f de x, o que são? São os pares dos x pela função f. São essas coordenadas aqui, ó, da vertical que eles se encontram. Que a função f se encontra. E do g de x a mesma coisa, ó, são as coordenadas y aqui, onde a função g se encontra com os x. Cara, ou seja, eu tenho que olhar para o formato do gráfico aqui, ó. A moral da história é que eu tenho que olhar para o formato do gráfico aqui, ó. São esses pontos do gráfico que me marcam a altura dos f de x e a altura dos g de x, ó. Quando é que um produto dá negativo, cara? É só tu saber responder isso que a pergunta tá, que a questão tá morta. Quando é que um produto é negativo? É quando um é positivo e o outro é negativo, né? Porque se os dois forem positivos, dá positivo. Se os dois forem negativos, dá positivo também. Então eu tenho que ver o seguinte, quando é que o f de x é positivo e o g é negativo. E também tenho que ver quando é que o f de x é negativo e o g de x positivo. Então, primeiro caso, vamos botar assim, ó, primeiro caso. Deixa eu apagar esse lado aqui. Deixa eu apagar esse lado aqui. Ó. Então, tem dois casos, ó, quando é primeiro caso. Primeiro caso é f de x positivo e g de x negativo. Agora eu te pergunto, quando é que o f de x é positivo, cara? O f de x é positivo, ó, do menos 1 para trás, né? Tu concorda comigo? Ó, do menos 1 para trás, ó, os f de x que estão aqui, ó, estão todos para cima do eixo y, ó. Porque aqui, por exemplo, aqui, ó, ele vai se encontrar lá embaixo, ó, no negativo, ó. Ele vai se encontrar aqui embaixo no negativo. Então tem que ser do menos 1 para trás. Ou desse cara, não sei se ele... Eu acho que ele desenhou mal o gráfico aqui, cara. Porque ele dá ali o 3, né? Ele dá ali o... Eu acho que o desenho do gráfico ali, aqui era para estar em cima do 3, cara. Aqui era para estar em cima do 3. O gráfico ficou mal desenhado no livro. Porque senão não tem como saber qual é, né? Aqui tem que ser em cima do 3. Tá? Só que ao mesmo tempo, olha aqui, ó. Eu quero que a F seja positiva. Quando é que ela é positiva? Do 1 para trás e do 3 para frente, ó. Do 3 para frente, ó. Ó. Cai tudo aqui no positivo, ó. Tudo tá aqui, ó. Só tu olhar pro gráfico, tá para cima do zero, ó. Aqui o gráfico tá para baixo do zero, ó. É só tu olhar, tá para baixo aqui e aqui tá para cima do zero. Só que, ó, então é de... Só que ao mesmo tempo eu quero a G negativa. Nessa parte do intervalo aqui, ó, nesse intervalo aqui de 3 para frente, a G é positiva, ó. Todo o gráfico da G tá para cima do Y, tá para cima do eixo, desculpa. Tá para cima do eixo X. Então aqui não vale para nós. Porque aqui a G é positiva, ó. E eu quero ela negativa. Cadê minha caneta? Aqui. Ó, aqui, ó, a G é toda positiva, ó. Tá toda para cima. Essa parte aqui, ó.
Então, esse intervalo aqui não me adianta. Apesar da F ser positiva, a G não é. A G não é negativa. Então, qual é o intervalo? Aqui sim, ó. Aqui, ó. Aqui a G está toda para baixo do eixo Y. Do eixo X, desculpa. É o eixo X aqui, ó. Ela está toda para baixo aqui do eixo X. Que é quando o Y é negativo. Então, do menos 1 para trás, me serve. Então, de menos infinito... Ah, só que aí que tá, é menos 4, né? Ele só quer do menos 4 até o 5. Então, do menos 4, tá? Do x, então, o x tem que ser maior do que ou igual a menos 4, né? E menor do que 1. Porque se eu botar... E menor do que menos 1, desculpa. Porque se eu botar menos 1 vai dar 0. Ó, porque aqui é 0. Quando eu fizer f de x vezes g de x aqui em cima do menos 1, vai dar 0 o resultado. Porque aqui, ó, a f é 0. A f está no 0, está na altura 0. Então tem que ser menor do que menos 1. Então nesse intervalo aqui, ó, f positiva, g negativa. Tá? E o segundo caso... Qual é o segundo caso? F negativa e G positiva. G de x, né? Vou botar assim. G de x positiva. Tem algum intervalo onde a F seja negativa e a G positiva? Tem, né? Olha aqui, ó. A F é negativa em toda essa parte aqui, ó. Ela tá para baixo do eixo X. E a G é positiva daqui para cá, ó. Ó, aqui, ó. Todo esse intervalo aqui, ó. Ó. Nesse intervalo de 0 a 3, cara, ó, de 0 a 3, a G é positiva e a F, ó, a F é negativa. Tá? Ou seja, x maior do que 0, porque aqui, ó, no 0 a G dá 0, aí não vale, não dá negativo, vai dar 0, né? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então não vale a G dar 0 aqui, mas tem que ser o que? Maior do que 0 e menor do que 3, cara. É isso, né? Então, entre 0 e 3. Deixa eu só ver aqui. Menos 4 e menos 1. Na verdade, o livro tá dando letra D a resposta, mas é letra C, né? É letra C a resposta. Pronto. Tá? O trabalho do livro tá errado, porque aqui com certeza ele é negativo, a F é negativa e a G é positiva. Então isso aqui conta, com certeza, o produto da negativa. Tá? E ele não contou. Tá? Porque aqui não é nem menos 4 e 0 na letra D, é menos 4 e menos 1, né, cara? Aqui no menos 1 do gráfico, ali é que tá negativo. Ali que a F tá positiva e a G tá negativa. Tá? Tá? Então a resposta é letra C. Então, tu vê que é uma questão que tu não fica fazendo contas. Tu tem que realmente analisar o gráfico. Tu tem que realmente analisar o gráfico, cara. E isso que é interessante, né? Mas é só tu olhar aqui, ó, qual é a parte que uma é positiva e a outra é negativa. Né, para o produto ser negativo, uma tem que ser positiva e a outra negativa, ó. Tá aqui, ó. Aqui essa é positiva, ó.
e essa é negativa. Tá aqui, menos 4 até menos 1. Aqui, ó, de 0 a 3, ó, essa é positiva, tá para cima do zero, e essa é negativa. Por isso que eu digo, na hora da prova, se tu tem a ideia correta da coisa, tu vai olhar e vai dizer de cara essa resposta. Porque tu vai ver, ó, aqui tá positivo e aqui tá negativo. Então, quando eu multiplicar as duas nesse intervalo, vai dar negativo. E aqui também, quando eu multiplicar as duas nesse intervalo, também vai dar negativo. Tá aqui, ó, menos 4, menos 1, 0 e 3. Só não pode incluir os caras onde ela dá 0, né? Aqui a F dá 0, aqui a G dá 0 e aqui a F dá 0 de novo. Aí não dá. Porque aí quando eu multiplicar as duas vai dar 0 o produto e não negativo. Tá? Qual mais vocês querem que eu corrija? Acho que a 21 também seria uma boa, Fê. Ah, não tô entendendo nada, tá com o microfone tapado aí. Acho que a 21 também seria uma boa. 21. Ah, tá. Posso apagar aqui? Isso aí tem no, vocês têm copia, vocês têm impresso no livro, não, não tem problema de eu apagar. Ah. A 21, ele quer f de 1 menos g de x sobre f de g de 2 igual a f de 2 sobre f de 0. Ele diz que a f de x no caso, né? F de x é x quadrado mais 5x menos 6 e a g de x aqui é 2x menos 1. Tá? Ó. Primeiro, quem é f de 1, cara? Entendeu? Eu vou substituir as coisas aqui. Vou substituir as coisas. F de 1. F de 1 eu trocar x por 1. Vai ficar 1 ao quadrado mais 5 vezes 1 menos 6. Que dá igual a quanto? 5 menos 6 dá menos 1. Com 1 dá 0. F de 1 é 0, então. Tá? F de g de 2. Agora vamos resolver tudo que é numérico primeiro. Ó. Tem só o g de x aqui em cima. Ele quer saber a raiz dessa equação. Raiz é o x que torna a equação igual a 0. Tá, mas primeiro vamos resolver esses numéricos aqui, ó. F de 1, F de 2, vamos botar agora. O que é F de 2? É 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 menos 6. Aqui dá 4. Ó, aqui dá 10 menos 6 dá 4. Mais 4 dá 8. E F de 0, F de 0 dá 0, 0 e menos 6. Dá menos 6 aqui, cara. Tá? E agora tem esse cara aqui, ó. F do G de 2. Vamos descobrir isso aqui, a gente faz de dentro para fora. Como assim? Primeiro eu descubro G de 2. G de 2 vai dar um número.
o número que der, eu tomo a f dele. Isso aqui, na verdade, é f do quê? Ó, eu faço g de 2 aqui primeiro, ó. Fica 2 vezes 2 menos 1, que dá 3. Entendeu? G de 2, eu quero saber f do g de 2. G de 2 é 3, cara. Então, na verdade, esse g de 2 eu vou trocar por quanto? Por 3, pronto. Quem é f de 3? É 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 menos 6. Que dá 9. 9 menos 6 dá 3. Mais 15 dá 18, cara. Pronto. Tem os 4 valores numéricos aí, ó. Tá aqui o f de 1, tá aqui o f de 2, tá aqui o f de 0 e tá aqui o f do g de 2. G de 2 é igual a 3, então troca g de 2, ó. Troca g de 2 por 3. E f de 3 eu sei quanto é que é. Então, como é que vai ficar? Vai ficar f de 1, que é 0. Como é que isso aqui agora vai ficar, ó? F de 1 é 0, menos, quem é o g de x, menos 2x menos 1, dividido por 18, que é o f do g de 2, igual f de 2 é 8, f de 0 é menos 6, cara. Tá? Agora eu posso multiplicar cruzado aqui, né? São duas frações. Olha como é que fica aqui. Vamos só ajustar isso aqui, ó. Esse menos pega aqui, tá? Fica 2x mais 1 vezes esse menos 6 aqui. Tá? Multiplica cruzado. Igual a 18 vezes 8. Pronto. Tá? Aqui eu posso cortar o 18 com 6, né? Fica menos 3, concorda comigo? Eu posso passar esse... Na verdade, nem precisava ter... Olha, já fiz, deixa assim. Nem precisava ter passado esse menos 6 multiplicando, né? Era só ter passado o 18 para lá. Vamos fazer isso, cara. Era só ter passado o 18 para lá. Ó. Depois eu apago melhor. Ó. Era só ter passado o 18 para lá. Não precisava ter feito isso. É só passar o 18 para cá, fica assim, ó. Menos 2x mais 1 igual a 18 vezes 8 sobre 6, cara, sobre menos 6, é isso. Agora sim. Agora sim. Tá? Agora eu vou ter que apagar, agora eu vou ter que vir para cá. Tá? Vocês não se preocupem que só vai cair na prova aquilo que a gente conseguir ver com calma, né? É que a gente está uma semana atrasado por causa da semana de recuperação, né? Tive que dar revisão. Então, matou, né? Era exatamente a semana que eu ia dar a função afim e a quadrática, né? Porque, na verdade, a função afim, ela é em um período, porque a gente já estudou toda a geometria analítica, então
Em um período eu ia matar tudo que precisava e nos outros 2 eu faria função quadrática com vocês, só que aí por causa dessa semana acabou ficando apertado, mas a gente faz na outra, tá? Porque esse conteúdo de funções vocês não tiveram, né? Então a gente vai ver ele com mais calma, não tem problema. Aí os conteúdos do ano passado, por exemplo, e desse ano a gente vai ver bem resumidamente, porque a gente já fez, né, milhares de exercícios ano passado e esse ano, tá? Vocês precisam mais é do conteúdo do primeiro ano, né? Então olha aqui, ó. Então vai ficar aquilo ali, ó. Menos 2. Opa. Menos 2x. Menos 2x mais 1. Igual ao quê? Ó. Esse 6, tu concorda comigo que corta com esse 18? Aqui sobra menos 3 aqui, ó. Não, desculpa. Sobra menos 1, né? Isso aqui sobra menos 1, ó. E aqui sobra 3. Né? 3 vezes 6, 18. Então aqui em cima sobra 3. Embaixo sobra menos 1. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 vezes 8 dividido por menos 1. Vai ficar isso aqui, ó. Então menos 2x mais 1 é igual a menos 24, tá? Menos 24. Pronto, 3 vezes 8, 24. Com esse menos 1 aqui. Então eu posso passar o 24 para cá, ó. Posso passar o 24 para cá. Fica 24 mais 1 igual a, igual a mais 2x. Ou seja, o x é 25 sobre 2, que é 12,5. É isso que ele queria saber. Essa é que é a raiz desta equação. E aí ele pergunta, né? Quanto a raiz dessa equação, assinale que for correto. É um número primo? Não. É um número situado entre menos 10 e 10? Não. É um número decimal? É. É um número par? Não. É um número maior que 10? É. Então eu tenho que somar 4. A afirmativa 4 vale. Tem que somar com a 16. É um número decimal, tá ali, ó, com a vírgula, né? Um número quebradinho ali, que a gente chama. Tá? É um número decimal. 4 mais 16, 20 é a resposta, seria. Tá? Então a soma dos itens dá 20. Tá? Número primo não é, né? Para ser primo tem que ser inteiro, né, cara? Isso aqui não é inteiro. 12,5 não é inteiro. Tá? Não é par, porque para ser par tem que ser inteiro também. Maior do que 10 é. Entre menos 10 e 10, não. Ele é maior do que 10. 12, né? Tá? Qual mais vocês querem que eu corrija, meu povo? Vamos corrigir aí. Vai ser isso vai ser isso aí que vai cair na prova. Vai ser o que a gente viu aí. Vai ser umas de regra de 3, vai ser essa de funções aí. Vamos botar várias de funções. Vai ter que ser isso. Aí na próxima prova a gente vê. A gente vai ficar meio atrasado, mas vamos ver. Eu ia até os logaritmos, eu acho, esse mês aí, mas não. Esse bimestre eu ia até os logaritmos, mas acho que aí os logaritmos a gente deixa para o próximo bimestre. Ô, senhor, dá pra corrigir a 25? 25? Tá. Esse conteúdo de funções a gente vê com muita calma. Ó. Todo mundo entendeu direitinho o que eu fiz aqui? Sim. Tá. E todo mundo tá percebendo que realmente tem tudo a ver com o que a gente viu na aula, só que, claro, os caras complicam a vida, né? É mais complicado, com certeza. Mas, na verdade, são os mesmos conceitos que a gente viu em aula. Pega o F, substitui o X. Sempre a mesma coisa.
Vamos lá para... (25). Eu já escolhi as mais chatinhas mesmo para vocês fazerem, porque é o que a gente precisa saber, cara. Tá? Essa 25 ela é mais complicada mesmo, eu acho. Eu acho ela mais complicada. Ele diz assim, ó, f de x. F de x ele bota assim, ó. Se o x for inteiro, é o próprio x. Ó. Se o x for inteiro, então o f de x é o próprio x. X pertence a z. E vai ser n. Ó. E vai ser n se x estiver entre n e n mais 1, tá? Com n pertencente a z. Por exemplo, antes da gente... Tá? Essa aqui realmente, até o cara do livro ali, ele botou difícil mesmo. Tá? Essa aqui é pra gente treinar a parte conceitual mesmo. Olha aqui, cara. Ele te diz assim, ó. F de x vai ser sempre o x se x for inteiro. Só que se o x não for inteiro, for qualquer outro número, vai ser o n. Aqui, ó. Vai ser o maior inteiro menor que o x. Se ele tiver aqui, ó. O x, obviamente, ele sempre está entre dois inteiros, né? Então vai ser o menor deles. Por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer umas de exemplo. F de 3. Nesse caso, com essa lei aqui, quem é o f de 3? O 3 é inteiro, não é? O 3 é inteiro. Então, f de 3 é o próprio 3. Tá? Então, nesse caso, ele está mandando fazer isso. Ó, como o 3 é inteiro, ó, como o 3 pertence a z, então f de 3 é o próprio 3. Ó. Tá? F de 5, não, f de menos 5, ó, f de menos 5, por exemplo, é o próprio menos 5. Porque menos 5 pertence a z, então é ele mesmo, f de x é ele mesmo. Ó. F de x igual a ele mesmo. Tá aqui. Só que se eu tiver assim, ó, f de π. Alguém teria um chute de quanto que vai ser f de π? Vai ser π? Ó. O π Não, porque pertence não vai aos inteiros? pertencer aos inteiros. O π pertence aos inteiros? Claro que não, né? Então eu vou ter que usar isso aqui, ó. Para os que são inteiros, tá tranquilo, mas para os que não são inteiros, ó, eu vou ter que usar essa regra de baixo. Olha aqui, ó. Vamos ver se agora a gente se entende. O π, tu concorda comigo que ele tá por aqui assim? Três vírgula 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, por aí vai, né? Sim, tá. Ou seja, o π aqui, Brenda, ó, que é o meu x, ele tá entre quais números, ó, inteiros? Ele tá entre 3 e... Não é isso? O π, que é o meu x aqui, ele não tá entre 3 e 4? Então ele tá dizendo aqui que o f do π vale quanto? Ó, quem que é o n?
Tá aqui, ó. F de π é igual a 3. Porque ele tá entre 3 e 4. Então eu escolho o menor aqui, ó. Se eu tiver F de 4,5. F de 4,5 vai ser quanto? 4. Isso. Porque o 4,5, ó. O 4,5 aqui, ó. O 4,5, ele tá entre 4 e... Ele tá entre 4 e 5. Então eu escolho o menor, é 4. É 4, pronto. Ó. Eu sempre escolho o menor entre o N e o N mais 1, ele tá te mandando escolher o menor, ó. Então F de 4,5 é 4. Tá? Tá? Ele até dá alguns exemplos ali. Pô, o cara até foi gente boa contigo, ó. F de 5 meios, que é 2,5, é 2. Porque eu sempre pego o menor. 5 meios está entre 2 e 3, então ele pega o menor. Ele até te dá exemplos ali, ó. F de menos 2,3, ó. Ele deu até um negativo, ó, cara. Ele deu até um negativo ali pra... Ó. Opa. O cara foi gente boa contigo. Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ó, por exemplo, menos 2,3. Menos 2,3 tá aqui, ó. Ó, menos 2,3, ó. O menos 2,3, olha aqui, ó. O menos 2,3, ele tá entre menos 3 e menos 2, né? Então, quem é que eu escolho? Se ele tá entre menos 3 e menos 2, eu escolho o menos 3, que é o menor. Então, por exemplo, que ele dá ali, ó, F de menos 2,3 é menos 3, cara. Tá? É menos 3, cara. Tá? E quando é que ele vai ser maior, senhor? Hã? Quando é que ele vai ser maior? Que daí é aquele mais um ali. Não, nunca vai ser maior. Ele sempre quer que tu escolha o menor entre eles ali. Ó, ele sempre quer que tu escolha o N. Entre o N e o N mais 1, ele sempre quer que tu escolha o N. Não sei se foi isso que tu quis perguntar. Entendi. Ele sempre vai querer. Então, ele dá o gráfico na figura ali, tá? Ele dá o gráfico ali na figura. Tá? O gráfico é essa escadinha mesmo, ó. O gráfico é essa escadinha aqui mesmo, ó. Pode conferir que é mesmo, tá? Então, aí ele te dá o seguinte, aí ele te dá aquelas afirmativas ali, né, para tu julgar os itens, julgar se eles são verdadeiros ou falsos, tá? Então agora entendemos como é que a função funciona. Tá? Ele te dá os itens para tu julgares. Ó, se M é negativo, ó, M é negativo, ele diz assim, ó, 0, 1. Ele diz assim, ó, M negativo e pertencente a Z, ó, M negativo e pertencente a Z, então F de M menos 1 meio é igual a M menos 1, cara. E agora? Na verdade, tá. Acho que essa é a afirmação mais difícil de julgar. Acho que essa é a afirmação mais difícil de julgar.
Ele tá dizendo assim, eu pego um M negativo inteiro. Ele quer um M inteiro e negativo, tá? Toda vez que eu fizer f de M menos 1 meio, vai dar o M menos 1. Sim, é verdade. Sim, isso é verdade. Por quê? Porque olha aqui, ó. Sim, isso é verdade. Tá aqui, ó. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tanto, tá. Olha aqui, ó. Por que isso é verdade, cara? Pega um M negativo qualquer. Vamos pegar um M negativo qualquer aqui, ó. Menos 2, por exemplo. Vamos pegar, aqui tá o meu M, tá? Menos 2. Vamos pegar um M negativo. M menos 1 meio tá aqui, ó. Ó. M menos 1 meio, ele vem pra cá, ó. Isso aqui, ó. Ó. M menos 1 meio é isso aqui, ó. Esse cara aqui é M menos 1 meio. Ó. Só que agora eu te pergunto quem é o F desse cara, ou seja, o F desse cara. Quem é o F desse cara? Se ele tá entre menos 3 e menos 2, quem é o F desse cara? É menos 3, não é? É sempre o menor, né? Ele tá entre esses dois caras, ó. Eu sempre pego esse aqui. Ele tá entre esses dois caras. Eu sempre pego quem? Esse aqui. Só que esse menos 3 é exatamente M menos 1, né? Ó. Quem é o M para nós? O M para nós é menos 2. Menos 2 menos 1 dá exatamente o menos 3, cara. Dá sempre certo. Pode testar que qualquer outro vai dar sempre certo. Então a 1 tá certa. Tá? Isso que eu fiz com esse cara poderia ter escolhido qualquer outro. O argumento é o mesmo. Então essa aqui tá correta, cara. Afirmação 2. Afirmação 2, cara. F é injetora. Eu não expliquei isso para vocês, essas coisas de injetor, sobre injetor. É porque isso não cai na URGS, tá? Mas a F não é injetora, tá? 2 ali, 0,2, porque isso não cai na URGS, tá? F não é injetora, é mentira. É só tu olhar. Tá? Isso aqui eu não vou cobrar de vocês, tá? Isso eu não vou cobrar de vocês, a URGS não cobra. Mas F não é injetora, tá? Não é, com certeza não é. 4. Existe uma infinidade de números reais tais que f de x seja x. Mentira. Também não tem. Não. Deixa eu ver, né? Eu te pergunto quais são os x, tal que o... Tá 0,4 aqui, né? 0,4. 0,4 também tá errado, cara. Porque é só tu olhar pro gráfico ali, onde é que tu tá vendo algum x que seja o próprio f dele, que se encontre com ele mesmo, né? F de x igual a x é um x que se encontre com ele mesmo no gráfico. Onde é que tu tá... Olha pro gráfico aí e vê se tu encontra algum x que se encontre com ele mesmo. Se tu acha aí no gráfico algum x que se encontre com ele mesmo. Não tem, né? Não tem nenhum x que se encontre que faça par com ele mesmo. Tá? Deixa eu ver. É 2. Ué? 8. A imagem da função f é o conjunto dos números reais. Não. A imagem da função é... Deixa eu ver que horas são. 9h54. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar para corrigir isso com calma na próxima aula, porque assim, ó, eu li errado. Quer dizer, eu li errado, não, eu entendi errado a afirmação 4, tá? Eu entendi errado, eu não vou confundir a cabeça de vocês, tá?
aquela afirmação 4, eu falei uma coisa pensando noutra. Na verdade, vai ter, é o contrário. Eu falei uma coisa pensando o contrário. Vai ter uma infinidade de valores que o f de x se encontra com ele mesmo. Só que aí na próxima aula eu mostro, tá? Não vou confundir a cabeça de vocês agora. Se vocês entenderam isso aqui, ó, pra mim já tá ótimo por hoje, tá? Porque esses outros detalhes aqui eu não vou cobrar na prova, não te preocupa, tá? Eu vou corrigir com vocês na próxima aula, mas eu não vou cobrar esse negócio de ser injetora, de ser essa questão dos valores, né? Ter uma infinidade de valores que se iguala ali à função. Na verdade, é o contrário, tem a infinidade de valores. Eu pensei uma coisa e eu falei uma coisa pensando noutra. É isso que aconteceu. Eu falei uma coisa, mas pensando em outra situação, tá? Depois que eu me dei conta ali, olhei ali no livro, vi que, na verdade, eu estava errado. Tá, o que eu quero ali naquela 4 é exatamente isso. Eu quero os X que se encontrem com ele mesmo. É isso mesmo que eu quero. Isso eu falei certo. Só que, na verdade, é exatamente isso que tem. Eu disse que não tem, né? Na verdade, é exatamente isso que tem, uma infinidade de valores ali. E aí, na próxima aula, eu mostro para vocês que valores são esses, tá? São 9h56. Vamos encerrar ali também ele diz ali a imagem da função. Eu vou mostrar para vocês o que é essa tal de imagem da função, tá? Imagem é os valores de y, é só isso, mas eu mostro na próxima, tá? Tá? Ele diz ali soma das áreas dos retângulos. Isso aí não adianta, isso aí tem tudo a gente tem que ver com calma. E o fato da função ser ímpar, também, isso eu não expliquei para vocês também, porque isso não cai na URGS, tá? Esse negócio de função par, função ímpar, função injetora, bijetora, subjetora, nada disso cai na URGS. Nada dessa terminologia cai na URGS, tá? Não, não precisa, tá? Deixa eu ver. É a 16 para vocês terem a resposta já. A 16 vai estar certa, tá? A 16 vai estar certa. A 32 não está certa, está errada. A 8 está errada. É só a 1, a 4 e a 16. A 1 a gente viu que está certa. A 4 depois eu vou mostrar que está certa. E a 16 está certa. É só somar as áreas dos retângulos ali que vai dar certo. Tá? Tá, pessoal? Mas na verdade eu queria que vocês fizessem mais por causa da afirmação 1. Essa eu queria mais que vocês fizessem por causa da afirmação 1, talvez por causa da 4 também. Acho que só da 1 e da 4 ali, as outras a gente não precisa julgar, tá? O resto aqui que ele tá pedindo não cai na URG, só a 1 e a 4. A gente vai ver ali onde é que o f de x é igual ao próprio x, tá? O resto não cai qual foi. Marquem já, alguém, até a Brenda poderia me mandar ali talvez uma mensagem, vocês poderiam se combinar, já ver quais mais vocês querem que eu corrija. Acho que eu botei depois dessa só mais umas 2 ou 3, né? Acho que lá na lista, acho que depois dessa 25, acho que eu botei mais umas 2 ou 3 só, né? Tá, pessoal? Então, assim, vamos lá para a próxima aula de vocês. Se vocês fixarem e entenderem o que a gente fez aqui, já tá ótimo para a prova, tá? Era mais do que eu queria ver, era isso aqui mesmo. Essa questão do quando tem alguma coisa a mais do que o X aqui dentro do parênteses, tá? Era mais isso que eu queria ver com vocês. Que isso sim, às vezes, cai na URGS. Tá? Isso sim, de vez em quando cai. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por terem vindo. Outra coisa que eu tô avisando aí, cara. Outra coisa que eu tô avisando. A gente vai começar a cobrar chamada, tá? Então avisa o povo aí para participar das aulas. Porque quem não tiver participando no horário certinho, vocês vão ter que dar alguma explicação, entendeu? Aí vai ter que chamar o pai, a mãe para ver por que não tá assistindo. Porque depois o cara vem com aquele argumento, mas meu filho assistiu a aula e tal, e sendo que na verdade o cara não assistiu nada, né? Tá? Agora que não é mais presencial, infelizmente a gente vai ter que falar sério aí em relação a faltas, tá? Aí eu vou ter que fazer chamada. A partir de amanhã, na verdade, eu vou começar a fazer chamada aí, tá?
E então avisem o povo para semana que vem vocês vocês virem aí na aula, porque se não tiver vindo no final do mês, vocês vão receber uma ligação, tá? Tá? Não saiam espalhando assim isso por aí, né? Mas é o que vai acontecer. Então avisem o povo lá, né? Conversem numa boa Eu lá com botei o no colega. grupo da turma, senhor. Quer que eu apague? Não, bota lá, diz que tem que. Não precisa botar que vai ser, tipo assim, só diz que a gente vai começar a cobrar falta e que a escola vai cobrar. Só bota que a escola vai cobrar as faltas aí, né? Vai conversar. Talvez tenha que conversar com os pais aí se o cara não tiver vindo na aula, não estiver assistindo. Claro, quem tá assistindo depois, por exemplo, quem assistir de tarde, não tem problema nenhum, entendeu? Aí a escola vai ligar, a pessoa vai explicar, ó, fulaninho tá assistindo de tarde, entendeu? Ele dorme de manhã, por exemplo, vai assistir de tarde. Tá, tudo bem, só que aí a responsabilidade, né? A escola já fez a parte dela, é isso. Entendeu? O negócio é tu acessar as aulas e assistir. Só que aí quem assiste, na verdade, quem assiste de tarde fica marcado no Eclass, né? Aí esses a gente vai conferir e aí não vai precisar nem ligar, na verdade. O problema é o cara que não participa aqui e também não assiste no Eclass, né? Então, das duas, uma, ou tu assiste aqui ou tu vai ter que acessar o Eclass e assistir. Tá bom, então, senhor. Tá? Tá bom. Porque Obrigada. infelizmente tem gente aí que tá usando esse argumento. Ah, mas o meu filho assistiu e tal, e sendo que o cara não assistiu nada, né? Não assistiu nada e depois não quer ir mal na prova. Tá? Até mais então, pessoal. Segunda a gente se fala. Tchau, senhor.